Natália, você desmistificou para nós a questão das offshores, trazendo para um racional de entendimento de que é uma empresa constituída fora do Brasil com algumas finalidades. Uhum. Mas, na prática, como é que funciona a constituição de uma offshore dentro das suas diversas modalidades? É importante que a gente volte para aquela personalização, né, de cada patrimônio, de cada interesse, de cada família, e a gente busque uma jurisdição que faça sentido para aqueles objetivos. Então, normalmente, o que é o mais comum aqui no escritório que a gente utiliza como estratégia? A gente constitui uma offshore nesses países do Caribe, que eu mencionei, Hum, normalmente BVI, Bahamas, Ilhas Cayman, dependendo do tipo de empresa, determinadas jurisdições são mais comuns, tá? Para PIX, por exemplo, muito comumente a gente utiliza BVI. Então a gente constitui essa empresa lá e lá a gente tem os nossos parceiros estratégicos. Então a gente tem o agente de registro, que é um player obrigatório, a gente precisa de ter esse agente de registro no local, na jurisdição. A gente tem o escritório jurídico e contábil também da jurisdição, porque o R. Fonseca ele não tem conhecimento da legislação de todos os países. sim. Então a gente tem uma rede de parceiros de nossa confiança, que são as pessoas que fazem essa finalização do planejamento quando a gente chega na jurisdição estrangeira. Certo. Então esse grupo de prestadores de serviço vai permitir que a estratégia que foi pensada aqui no Brasil seja efetivada lá fora. Então essa PIC foi constituída. Então lá dentro da PIC vai estar normalmente o sócio, o patriarca, a matriarca. Dependendo do planejamento familiar, os filhos daquela família também já podem ser inseridos ali como sócios ou como diretores, e a empresa vai passar a fazer os investimentos que ela deseja, que ela pensou estrategicamente no momento em que ela foi criada. Então, ela vai ou investir na Bolsa Americana ou outros investimentos no mercado internacional, né, que é um acesso muito interessante que a gente tem a partir do momento que a gente tem uma empresa fora, né, como a conta bancária em dólar, a gente consegue investir no mercado internacional sem o câmbio, sem essa ineficiência, e a gente consegue realmente diversificar os nossos investimentos e multiplicar o nosso patrimônio de uma forma muito legal. Então, a partir desse momento, optei por adquirir um imóvel. Essa PIC também poderá ser utilizada para isso. Então, ela vai figurar ali como uma holding de investimentos mesmo. E a família vai usar aquela estrutura, aquele veículo societário, para fazer esses investimentos. É importante que dentro dessa estrutura societária, a gente pense também na governança familiar, que é algo que a gente repete e repisa muito aqui, mesmo nos planejamentos dentro do território nacional. Então, acordo de sócios muito bem delimitados, muito bem pensados e personalizados para cada família. É pensar em protocolos de família, que aí a gente está pensando até em patrimônio fora da offshore, né? Não só na estrutura da empresa. Pensar em testamento, por quê? A partir do momento que você tem uma empresa numa ilha do Caribe, por exemplo, você é sócio daquela empresa. Então você detém cotas de uma empresa situada ali. Se você faleceu, aquela jurisdição vai exigir que você faça um inventário. Normalmente são inventários simplificados, Uhum. não tem tributação. Porém, para facilitar e para não gerar nenhum risco, o que a gente recomenda? Que seja feito um testamento na jurisdição. Então, automaticamente, a partir do momento que há o falecimento de um dos sócios, esse testamento ele vai ser aplicado, ele vai ser ativado para que essa transferência das cotas ou ações da PIC seja feita, né, de um sucessor para outro. Então, de um instituidor para um Legal. herdeiro. Então, a partir do momento em que a gente tem isso muito bem estruturado, os riscos familiares, né, de gerar ali um conflito, de gerar ali uma ineficiência, isso fica bem reduzido. Então, é importantíssimo a gente levar isso em consideração. A questão do acordo de sócios. Existem ferramentas no exterior que não são comuns aqui. Por exemplo, a joint tenancy, que é a possibilidade de você estabelecer uma regra de que todos são titulares, ou eu e você somos titulares daquela cota. E a partir do momento em que eu faleço, aquela cota automaticamente passa para a sua titularidade. Isso é uma ferramenta que existe no exterior, é bem aceita em determinadas jurisdições. Aqui no Brasil, isso não é reconhecido, mas
é interessante a gente pensar como que fora do país, existem outras ferramentas que a gente pode transpor para a legislação brasileira e tentar encaixar isso aqui, no que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Então, é algo legal da gente fazer esse exercício de interpretação e de até onde a gente pode ir, sem risco e permitindo que o brasileiro possa usufruir de ferramentas que estão lá fora, né, para essa sucessão. Então, pensando em governança familiar, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Então, um bom acordo de sócios, bons prestadores de serviços locais. Então, pensar em pessoas realmente que conhecem a jurisdição local, a legislação local. E a partir do momento em que essa PIC ou essa offshore, ela inicia suas operações, você ter muito claro que esse acompanhamento mensal, ele tem que ser feito pela contabilidade local, pelos assessores locais, mas também aqui no Brasil, porque a gente está falando de tributação aqui também no país. Então, como a gente falou mais cedo, o Brasil ele é optante pela tributação universal. Então, o Brasil ele vai tributar os rendimentos que você tiver, inclusive em BVI, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Europa. Então, se você é residente fiscal aqui, você vai ter que pagar os tributos sobre esses rendimentos. Até pouco tempo, até 2023, essa regra ela era muito interessante, muito favorável. Por quê? Porque a partir do momento que você está investindo ali, você tem uma offshore, uma PIC, você está fazendo esses investimentos, por exemplo, na Bolsa Americana. Então, você está tendo ali rendimento, suas ações estão rendendo. Se você não distribuísse os lucros, os dividendos dessa PIC para os sócios, você não iria ter que pagar, você não pagaria os tributos para o Brasil. Esse tributo seria diferido, ou seja, prorrogado até o momento que você fosse realmente fazer essa distribuição. Então, era um diferimento quase que eterno. Então, isso era muito interessante porque as pessoas utilizavam essa estrutura para viagens, o patrimônio ficava lá fora e esse tributo nunca era pago aqui para o país. Agora, com a lei das offshores, que passou a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024, essa regra mudou. Então, agora, como muitos sabem, as offshores são tributadas aqui no Brasil, então é necessário pagar o imposto de 15% sobre o lucro que a offshore tiver. Então, essa apuração anual vai ser feita e não tem mais essa questão de diferir E ficar eternamente postergando. esse pagamento, né? Talvez ainda seja mais interessante do que antes, porque antes, se você distribuísse, você poderia chegar ao pagamento de 27,5% sobre esses dividendos no exterior. Agora é 15% fixo. Então, ainda tem alguma vantagem. Porém, essa tributação agora ela é algo real e algo que tem que acontecer e tem que ser feita da forma correta. Então, é importantíssimo que você tenha um contador no Brasil que conheça de offshore, conheça de estruturas internacionais para que essas declarações sejam feitas da forma adequada. Inclusive, é algo muito comum também que as pessoas às vezes, né, deixam de fazer e acabam sendo penalizadas, são as declarações para o Banco Central. Hum. Se você tem um volume significativo de recursos financeiros fora do país, você tem que fazer uma declaração anual ao Banco Central, igualzinho a Para declaração de além imposto de renda. da declaração do imposto de renda. Exato, e se você não fizer, as multas são altíssimas, realmente é algo que impacta bastante no patrimônio da pessoa. Então, a gente recomenda fortemente que a pessoa que decidiu realmente fazer essa interseção do patrimônio com outro país, que ela tenha prestadores de serviço no Brasil que conheçam desse tipo de atividade, para que você não se sujeite a esses riscos e essas ineficiências. E, Natália, nós falamos aqui muito ao longo do nosso episódio de hoje sobre BVI, Ilhas Cayman e outros destinos onde normalmente se constituem as offshores. Tem algum país que tem surgido ou que está assim, mais em voga em relação a ser também um bom destino para essas estruturas de planejamento? Eu tenho visto com muita frequência as pessoas curiosas sobre Uruguai, Paraguai. Então, até com relação a essa questão da saída fiscal, que é algo que a gente falou um pouquinho mais cedo, então a pessoa às vezes opta por realizar a saída fiscal, né, a saída definitiva, e isso nada mais é do que você apresentar uma declaração, né, à Receita, dizendo que você
não é mais residente fiscal no país a partir daquele momento, e dali em diante você não precisa mais apresentar as suas declarações de imposto de renda e tudo mais, e o que você tiver de renda aqui no país vai ser tributado na fonte. E é o que a gente falou, em alguns casos até de uma forma mais gravosa do que para os residentes fiscais. Sim. Então as pessoas, comumente têm optado pelo Uruguai, por exemplo, para residência fiscal, porque o Uruguai ele tem como se fosse um benefício fiscal para essas pessoas, no sentido de que elas podem ser residentes fiscais, através de alguns dias que elas fiquem ali no país, normalmente 183 dias, ou mesmo, através de investimentos. Então essa pessoa ela faz investimentos significativos ali naquela jurisdição, ela se torna um residente fiscal. E a tributação da renda no Uruguai é muito inferior à tributação da renda aqui no Brasil. Então, realmente, se você quer deslocar o seu patrimônio para uma outra jurisdição, o Uruguai tem se mostrado algo muito favorável. Então, as pessoas têm tomado essa decisão, mas lembrando que ela tem que tomar essa decisão pensando que aqui no Brasil ela pode ter algum rendimento que vai ser tributado também. Então, é uma decisão que tem que ser feita pensada e com estratégia. Natália, um assunto realmente muito interessante. Certamente temos outros pontos a serem explorados e não vai faltar oportunidade, mas eu queria agradecer muito a sua presença, a disponibilidade de ter separado um tempinho da sua agenda para falar para nós sobre esse tema tão importante. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, foi muito bom falar sobre esse assunto e o R Fonseca está à disposição de vocês para qualquer outra dúvida sobre esse tema, né, para a gente conseguir chegar a uma decisão sobre se é ou não vantajoso levar esses investimentos para fora e como fazer isso. Contem com a gente. E você que conhece alguém aí que está preocupado com esse tema, compartilha esse episódio, segue o Rcast aí nas redes sociais e também o R Fonseca Direito de Negócios, que é o nosso parceiro aqui que sempre está trazendo temas tão relevantes para quem nos acompanha. Até o próximo episódio.